Eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o vídeo sobre as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital. Vou incluir o som, tá? E aí depois do vídeo orientativo a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, deixa eu já compartilhar a nossa sala aqui. Lembrando, pessoal, que semana passada iniciamos, né, o C8 do curso de eletricista industrial, tá? É prevista do dia 29/9 até 16/2 de 2026, tá? Na aula passada, a gente fez análise da atividade 1.1. Eu estava como desafio 1, né? Depois eu percebi a discrepância aqui no nome aqui, mas eu pedi para fazer a correção. E é à medida que a gente depois vamos fazer as outras correções aqui, tá bom? Então, só para a gente relembrar, ah, antes disso, deixa eu só abrir aqui o chamado da lista de chamada, tá? Só fazer o registro aqui. Seis do 10. Então, atualmente agora aqui, né, tá a Tamara, já entrou na aula a Tamara aqui está presente, e o Gabriel, né, à medida que forem entrando aí, depois da renderização da aula, eu olho, né, para ver aqui quantos entraram, se continuaram na aula, tá? Vamos voltar aqui a nossa programação. Então, na última aula foi o desafio 1, né, ou 1.1, a tarefa, né, por isso que eu não coloquei prazo nela, né, lembrando que a gente tem um galpão, esse galpão aqui, ele, né, tem as áreas aqui, sala de reunião, recepção, área fabril, o hall,
né, que dá acesso para as duas salas de administração, o refeitório, né, a cozinha e o banheiro aqui, dessa unidade aqui. E, e a primeira tarefa, né, era para vocês, eu não olhei ainda se vocês já enviaram ou não, é para vocês fazerem a lista de material, tá? Considerando cada OS aqui, é porque aqui só tem a planta baixa, tá? Não tem um projeto. E também aula passada eu iniciei com as noções aqui, mostrando cada OS, tá? Essa documentação aqui que tem a ver com a situação de aprendizagem 1, ela vai persistir ainda um pouco, tá? Vou até já deixá-las abertas aqui de propósito, que aí no momento oportuno, eu sei que hoje tem uma, uma planta, só que não é essas do desafio 1.1, tá? Vamos lá em situação de aprendizagem. Já está habilitado para vocês ó, a orientação, tá? A folha, né, de resposta, a orientação do desafio 1.2 e o envio, tá? Então já está habilitado esses dois documentos e o documento de envio, tá? Da 1.2. Vamos baixar aqui a folha de orientação e a folha de atividade. Deixa eu já abrir aqui a apresentação de noções aqui de projeto, que a gente vai precisar navegar nela. E aí, aproveitando o gancho da segunda, do desafio 1.2 aqui, deixa eu jogá-los ele na pasta de atividade. Sim. Vou abrir o livro didático dessa disciplina de vocês aqui, para a gente olhando onde que a gente encontra as orientações, tá? Para vocês irem, como se diz, de maneira cirúrgica para essas orientações. Então vamos lá. Vamos abrir primeiro a orientação do desafio. Aqui está como 2, tá? É 1.2. Eu vou pedir para o Vinícius fazer essa mudança. 1.1, deixa eu fechar ele aqui. Então, nesse desafio, né, no 1.2 aqui, que está aqui como desafio 2, você preencherá um plano de trabalho listando materiais, tá? Então, tem um campo de materiais, ó, descrição da unidade, quantidade de materiais a serem utilizados, mas não daquelas OS, tá? É dessa OS que está aqui. Ela está logo mais abaixo aqui. Então, o primeiro campo, a descrição, a unidade, né, e a quantidade de materiais. A unidade é o ambiente, tá? Agora eu olho na planta baixa ali. No campo 2, os equipamentos de proteção individual e coletiva que devem ser utilizados pelo eletricista, né, nessas atividades. E o campo 3, a lista de cabos e equipamentos, ferramentas e instrumentos que serão utilizados na instalação. Mas para esse desafio aqui. Então, o campo 1, né, os itens, mas para a gente saber os itens, saber a quantidade, a unidade, a gente tem que saber que projeto é esse, né? É, não é esse daqui, ó, que tem essa planta. Depois a gente tem o campo 2, né, que era o que mesmo? EPIs e EPCs.
Você vai relatar os EPIs, os EPCs, está aqui, ó, campo 2. E o 3 é a relação de materiais. Mas para você saber os materiais aqui, ó, você tem que ter de posse o projeto. Lembrando, se eu não me engano, acho que era na folha, na OS2, pode ser que vocês se confundam, porque esse projeto, esse aqui da esquerda do vídeo de vocês, é o do desafio 1, tá? Do 1.1. Esse daqui é do desafio 2, apesar dos ambientes aqui, né, do local, a recepção e a sala de reuniões é diferente, é outra OS, tá? Então, para a gente saber primeiro, né, primeiro qual que é a gente tem que extrair o diagrama unifilar desse projeto, tá? A gente vai passar aqui primeiro nas noções aqui de projeto aqui. Então, um projeto, pessoal, um projeto elétrico predial, a gente vai começar com predial, na nossa disciplina aqui. Predial, ele tem um certo padrão. Como assim, professor? Uma instalação elétrica, ela tem a entrada de energia. Geralmente essa entrada de energia, ela vem de um poste que ou ele fica do mesmo lado da rua, né, na calçada aqui, ou ele fica na outra calçada, como é o caso aqui. Nossa, ainda bem que existe o AutoCAD, né? Porque isso aqui não tá. Faz de conta que isso aqui é outra calçada aqui, ó. Então você tem a rua aqui, ó, a pista de rolagem aqui, né? Então, ou esse poste que vai é, fornecer energia, ou ele está do outro lado da rua, ou ele está do mesmo lado. Beleza. E esse ramal, ele pode ser igual tá aqui, ramal aéreo, inclusive do outro lado da rua. A orientação, na maioria das concessionárias, na maioria não, né? Na 100% das concessionárias, esse poste aqui, ele tem que ser de 7 metros, tá? Ele tem um padrão. Eu vou pegar um desenho aqui. Eu não tenho da Equatorial, mas eu tenho de outra, né, da concessionária antiga. Você tem que ter uma altura mínima, porque pode passar aqueles caminhões, não tem aqueles caminhões de colchão, ou caminhão que tem uma câmara fria. Geralmente eles são muito altos, e já aconteceu na casa em que eu morei, do caminhão passar e ele levar o ramal aéreo, literalmente. Ele arrebentou o ramal aéreo, arrebentou do outro lado da rua, grudou no caminhão e aí ele derrubou aqui, ó, o postezinho de ferro, zincada quente aí, né? E aí literalmente derrubou mureta, derrubou um monte de coisa lá. Depois foi maior BO e o cara simplesmente caiu na braquiária, fugiu. Então tem que ter uma padronização, assim, em defesa, né, do indefensável. Antigamente o padrão de altura era menor, tá? Aí por isso que depois eles aumentaram. Então você vai ter um ramal aéreo e o ramal aéreo ele vai vir direto lá do poste da baixa tensão. Porque num projeto, né, num projeto de rede de distribuição urbana, você tem dois tipos de rede. Deixa eu abrir aqui um. Deixa eu pegar aqui uma norma aqui. Eu vou pegar uma NBR aqui que fala sobre. Eu vou pegar essa NBR aqui, ó, que fala sobre rede nua, que é a rede mais conhecida que a gente tem. Inclusive, ó, foi oportuno que já foi na página certa aqui, ó.
O poste, basicamente, né, ele pode ser de seção circular ou pode ser igual esse que vocês estão vendo aqui na tela, o duplo T. É o poste enquadrado. No projeto de redes, na hora que a gente enxerga ele por cima, ele fica assim, ó. Esse aqui, o duplo T, ó. Aí, geralmente você põe esse desenho aqui, ó. E aí ele significa ele aqui no projeto, aí você coloca a instalação de média ou de baixa tensão. Nesse caso aqui, ele está completo. Ele tem a MT aqui, ó, a média tensão nessa área aqui, que é esse fio aqui, ó. Essa daqui é a rede 13.8. Por fase, ou seja, ela tem três fases, ela tem por fase mais ou menos 7.965 volts. Aí, se você pegar 7.965 vezes raiz de 3, vai dar 13.800, mais ou menos. Se você pegar os 13.800 vezes raiz de 3, vai dar 23.900 e alguma coisa, quase 24.000 volts. Então, a média tensão é a rede em que você sai direto lá da subestação mais próxima dessa instalação elétrica, né? No caso dessa residência ou de uma indústria, como a gente está falando de instalação elétrica do modo geral, e ele vai alimentar toda a malha, a rede, né? Chamada de rede urbana, tá? A rede urbana. Pegar um exemplo aqui. Não, esse aqui está muito grande. Ó, esse aqui é um exemplo de rede urbana. É uma planta de situação. Eu vou pegar a planta de situação real, tá? E eu vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui, ó, é uma é uma planta de situação. Quando fala situação, é da malha urbana, da rede de distribuição, né? De esgoto, de água, elétrica, ou seja, o pessoal da arquitetura e da engenharia civil, eles têm esses mapas, a prefeitura tem o de Aparecida, tem, né, de Goiânia tem o de Goiânia. Então, toda a rede de distribuição de energia, ela é planejada, ela é concebida através dessa planta de situação. Então, ó, se você chegar aqui, ó, na avenida, entre a Avenida Mutirão, T48, né, Rua 15, Rua T47 e a Rua Rui Brasil aqui, ó, você tem dois quarteirões, né, a quadra R25, a quadra R23. Vocês estão vendo que tem os lotes aqui, ó, o lote 1, 18, 17, o 16, o 15. Eles são de esquina, né? Aí você tem o 14, 13. Então você tem né, os lotes para as residências ou estabelecimento comercial ou então de indústrias, né? Geralmente indústria fica mais para uma região mais afastada aí. Mas, enfim, a rede de distribuição urbana, ela vai sair de uma subestação. Vamos fazer de conta que a subestação, sei lá, ela fica aqui, ó, bem nesse. Não, deixa eu pegar um lugar melhor aqui. Vamos supor que a subestação fica bem aqui, ó, nesse lote gigante. Então, a rede, ela vai sair daqui. Vamos supor que aqui é o muro. Aqui é a calçada, né? O muro da subestação. Aí vai sair uma rede de dentro de um transformador de potência para um poste aqui e depois ele vai começar a povoar, né? As redes. Aí eu vou ter que pôr postes aqui, postes para fazer
a distribuição, né? Aí eu coloco mais um aqui, outro aqui, outro aqui. E assim vou distribuindo essa rede que saiu da subestação aqui, ó, e está sendo distribuída até chegar, vamos supor, nesse quarteirão aqui, ó. Deixa eu chegar até o quarteirão lá. Aí um detalhe, quando eu tenho aqui, ó, eu não posso passar com a rede, os limites aéreos da rede não pode ultrapassar o limite do lote. E aí vamos supor que eu, para alimentar esses dois quarteirões aqui, ou esses dois aqui, eu vou ter que sair de uma subestação, tá? Chegando, vamos supor, na R23 e na R25, eu vou instalar, quando eu falo eu estou falando da concessionária de energia local. Aí eu instalo um transformador aqui, aí esse transformador, ele vai fazer o quê? Ele vai converter a energia da 13,8, tá? Então o transformador vai ser instalado em um ponto aqui abaixo, aqui, ó. Aí ele tem a bucha de média tensão, dessa um jump, aí você põe aqui é o grampo de linha viva que chama, né? Aí aqui vai ter o para-raio de rede, ele é jampeado com para-raio, o para-raio é ligado na carcaça, que por sua vez é ligado aqui no sistema de aterramento, tá? Então a energia vem aqui, vai para os bornes, os quatro bornes aqui, né? O X0 que é o neutro, o X1 que é a fase, X2, né, a fase B e X3 a fase C. Então, diretamente daqui, né, da baixa tensão, aqui a baixa tensão, por exemplo, é uma rede convencional onde geralmente, deixa eu ver, aqui, ó, o primeiro aqui, ó, é o neutro, aqui é a fase A, fase B, fase C, e cada uma dessas fases individualmente aqui, equatorial distribuição, tem 220 volts, tá? Então quer dizer, professor, que eu vou sair lá da subestação, igual o senhor falou, de um transformador de potência, sei lá, de 200 e, sei lá, 250 kV, e aí esse transformador, ele vai converter para 13,8. Então, chega de uma linha de transmissão 250 kV, converte dessa linha para um transformador de potência 13.800. Aí, esse 13.800 ele vai andar aqui, né, pela a malha urbana e vai ser distribuído pelas ruas. E para eu, consumidor residencial, você, às vezes, é dono de um comércio, consumidor industrial, ou dono de uma indústria, né, consumidor industrial, para você consumir a energia, você vai ter que pegar a energia direto do secundário, porque do primário a tensão é muito alta, qualquer equipamento vai queimar, inclusive mesmo sendo uma indústria, a gente sempre utiliza a energia da baixa tensão, beleza? Aí esse é o padrão, aqui fica média tensão, baixa tensão, aqui é telecomunicação, né? Igual aqui está falando aqui. É uma área reservada para telecom. Iluminação pública fica mais ou menos aqui, ó, porque aí eu aproveito de um desses circuitos e alimento o, a luminária aqui, né? Que é fracionada entre os clientes, beleza. E daí o projeto, ele tem, né, a instalação elétrica, ela tem uma simbologia própria, né? Igual aqui a gente está vendo aqui a simbologia, ó,
condutor fase, esse primeiro aqui é o neutro, e aqui é o retorno da lâmpada. Aqui nós temos um eletroduto com um condutor de aterramento ou de proteção, tá? Aqui é literalmente o aterramento de algum, né? Igual eu fiz aqui, ó. Eu poderia ter colocado, não foi bem aqui, ó. Poderia, né, ter colocado a simbologia aqui, né? O aterramento. Nossa, desenhei péssimo aqui. Aí, geralmente o aterramento é assim, ó. Faz uma espécie de um triângulozinho. Então, você, quando vê a simbologia aqui lá no projeto, você já tem que na sua cabeça, opa, eu vi o S aqui, dependendo da simbologia, né? Esse S, né, ela pode ser simplesmente uma circunferência, tá? E esse S aqui, geralmente, ele vai estar associado a um comando, né? Ou essa circunferência aqui que representa. A questão é que lá na legenda ela tem que estar explicitada, tá? Símbolo do interruptor paralelo. Agora a gente vai ver melhor isso. Campainha aqui, né? A luminária, basicamente, ó, a gente coloca a potência dela aqui em cima, o número do circuito e o comando do outro lado aqui, tá? Então, basicamente, todo circuito elétrico, ó, os padrões aqui, ó, simbologia embutida na laje, você pode colocar na parede assim, ou você pode colocar embutida na laje ou na parede. O que eu vejo na maioria dos projetos, né? É uma linha contínua, né? Aí quando é no piso, é um traço e um ponto, o dash dot que eles chamam. Então você já tem que visualizar essa simbologia e na sua mente, né? Você, opa, aqui é um eletroduto, eu vou utilizar uma caixa, por exemplo, octagonal ou hexagonal. E você está vendo aqui, ó, tá vendo dois tubos, né? Dois eletrodutos aqui, ó, tá passando um neutro e provavelmente pode ser ou uma fase ou um retorno, né, para voltar aqui para a lâmpada. E alguns circuitos utilizam essa caixa aqui, ó, como passagem. Como assim, professor? Nessa caixa aqui pode convergir vários circuitos. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, geralmente nessas caixas aqui, ó, vem um desenho aqui, ó, de uma circunferência aqui, justamente para você fazer o furo aqui e colocar o eletroduto. Ou seja, tecnicamente poderia vir um eletroduto desse lado, poderia vir desse outro lado aqui, ó, e ela literalmente ser utilizada como caixa de passagem aqui, ó. O eletroduto vai vir, o fio necessariamente ele não vai ser instalado nessa luminária, ele apenas vai passar de um lado para o outro para chegar na instalação elétrica. Pode ser que isso ocorra e ocorre bastante. E todo projeto elétrico, pessoal, o quadro de distribuição, ó, ele tem que ter essa advertência aqui. Essa advertência, trocando em miúdos aqui, ó, essa advertência, por exemplo, quando você compra aqueles quadros já pronto, da Steck, Schneider ou qualquer outra marca aí que vende, né? Ele tem que vir com essa advertência. Essa advertência ela tá lá na NBR 5410, tá? E ela diz aqui, né? Ela até coloca em negrito aqui em caixa alta, né? Ó, quando um disjuntor ou fusível, antigamente, década de 80, a maioria das proteções aqui de Goiânia é só em casas de alto padrão, né? Mas a maioria ainda era uma chave faca com uma base fusível, é um fusível rosqueado, que o pessoal chama de a base rosqueada, né? Que é a base de lâmpadas, né? A mais comum que a gente conhece é a base E29, tá? Então, ele pode ser protegido por um disjuntor, que é o que atualmente acontece, ou fusível, né? Já
fusível ele já tá, não é que é meio obsoleto, ele já está muito obsoleto. E ele atua, né? Quando o disjuntor ou um fusível atua, ou seja, desligando o circuito, ou a instalação completa, né? A causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Quando ele fala que sobrecarga, pessoal, ele quer dizer que é um circuito que foi projetado para, por exemplo, deixa eu pegar valores aqui né, que eu conheço, por exemplo. Foi projetado para 4.400. Pela fórmula lá que a gente já estudou lá em eletricidade, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Quando a gente isola a corrente elétrica, ao passando a tensão para o outro lado, vai ficar corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, quando eu projeto um circuito, por exemplo, de 4.400 watts ou volt-ampere, né? Lembra que lá em eletricidade, circuitos de aquecimento, que é chuveiro, a, o triângulo lá das potências lá, lembra que tem a potência aparente em volt-ampere, tem a potência ativa, que é em watt, e tem a potência reativa, que a unidade medida é volt-ampere reativo, tá? Aí lembra que eu contei aquela historinha aqui, né, que não é história, é realmente um fato, né? Para evitar que, será que essa potência, porque potência, a unidade é em watt, né? Pelo menos para elétrica, né? A gente utiliza mais o watt. E aí, para não ter confusão, a gente utiliza o volt-ampere, por exemplo, para indicar que é uma potência aparente, ou seja, a potência que eu realizei trabalho, mais a que eu dissipei energia, como, por exemplo, aquecimento natural que ocorre nos circuitos quando você utiliza e ele corre uma corrente elétrica. Tá? Aí, quando você vai projetar, você divide pela tensão, no caso é uma tensão monofásica, né, que a gente geralmente utiliza equipamento elétrico, 220 volts vai dar uma corrente de 20 amperes. Daí, para você dimensionar um disjuntor monofásico, esse disjuntor segundo a NBR 5410, eu tenho que somar a corrente máxima aqui, eu vou ter que somar de 3 a 5 amperes. Geralmente, a gente soma 5 amperes, tá? Então, esse disjuntor, ele vai ser de 25 amperes, tá? Professor, por que que não pode ser de 20? Porque se for de 20, quando você coloca nessa temperatura, que é a potência máxima, o disjuntor vai cair, porque você colocou no gargalo. Lembra que eu sempre bati na tecla lá em eletricidade, né? Quando a gente, hora ou outra, falava de potência, né? Sempre bati na tecla. Projeto elétrico, ele é pautado, ou seja, ele é pensado no superdimensionamento, ou seja, eu dimensiono o dispositivo de proteção, eu dimensiono o cabo, né, o cabo ou o fio, né, que vai alimentar ele, por quê? Porque ele tem que trabalhar uma potência abaixo do que ele foi projetado. Então, o disjuntor aqui, ele suporta 25 amperes. Se a gente for pensar na potência que agora ele suporta, né? É óbvio que ele suporta mais que 4.400. É só a gente fazer as contas, né? Potência vai ser igual a 220, que a tensão ela é constante, né, da rede, e a nova corrente, a corrente de proteção do disjuntor, né? Que é a corrente de 25 amperes. Aí vai dar, deixa eu pegar aqui, ó, 220 vezes 25 amperes, vai dar 5.500 watts. Então, esse disjuntor, ele suporta até uma carga de 5.500 watts, ou seja, para esse circuito que foi projetado para 4.400, se ele já estiver trabalhando com 5.500, ou seja, que vai dar uma corrente de 25 amperes,
ele já está trabalhando em sobrecarga. Ou seja, se ele trabalhar acima de 4.400, por exemplo, 4.500, 4.600 e por aí vai, né, aumentando, ele já trabalha em sobrecarga. Então, esse que é o conceito de sobrecarga. Trabalhar com uma potência maior do que a que o seu circuito foi projetado. Beleza? E quando ele fala curto-circuito, quer dizer o quê? Vamos supor que eu tenho aqui o quadro, esse quadro aqui mesmo, ó, aí ele alimenta uma tomada. Aí a gente viu na aula passada que a tomada é um triângulo, tá? E a gente, no projeto, a gente tira a linha de chamada aqui, né? Aí ele vai alimentar essa tomada aqui, que é o circuito 2, por exemplo. É o circuito 2. Você coloca a numeração dele. Aí você vai vir com cabo de fase, né? Que é o do circuito 2, o cabo de neutro. Tem projeto que coloca o neutro aqui, ó. Aí a gente sabe que o neutro é esse desenho, né? Ainda coloca a letra aqui, porque é para saber que é o neutro do circuito 2, tá? Tem boas práticas de projeto que faz isso, mas o normal é só ter a numeração no fase, tá? Mas às vezes ocorre. E também o condutor de proteção, o condutor terra, tá? Aí o curto-circuito vai acontecer como? Ele vai acontecer quando, se nessa tomada aqui, ó, que já aconteceu em escola que eu estudei, cidadão simplesmente ele deu uma de doido lá. Simplesmente, não tem aquele compasso de da gente fazer os desenhos geométricos lá, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ligar aqui no nossa quadro digital aqui. Aí o que que o cidadão fez aqui, ó? Ele pegou, ó, isso aqui. Ele pegou esse bicho aqui, ó, e colocou aqui na tomada, ó. Simplesmente curto-circuitou nela aqui, ó. Aí, se você fizer isso, o que que vai acontecer? A energia, antes de fechar o circuito, que foi o caso que aconteceu, graças a Deus, não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi a escola era antiga, né? Era lá para a década de 80. Aí o que que aconteceu? Ele conectou o metal aqui e tem uma grafite, né? Aí a grafite ele colocou lá, a grafite entrou em contato aqui, ele aqueceu lá na hora e a grafite ela quebrou e aí ele tomou um susto, porque ele tomou um choquezinho lá, né? Mas poderia ter acontecido pior. Ele literalmente, ele curto-circuitou. Então isso que é curto-circuito. Esse compasso aqui, pessoal, ele não é uma carga, ele não foi projetado, por exemplo, vamos supor, não sei se vocês já viram o mergulhão, tá? O mergulhão, não sei se vocês já viram. Deixa eu. Aqui, ó. Esse equipamento aqui, ele foi projetado para ser uma resistência, né? E literalmente, você pode utilizar aqui, ó, para aquecer a água, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Mas assim, ele pode te machucar não porque ele vai te dar choque. Ele vai aquecer essa resistência aqui, né? Então você coloca dentro da vasilha, eu já vi em obra o pessoal utilizar demais aqui esse mergulhão. Então,
esse mergulhão, ele é uma haste, né? Até um, né? Lembra vagamente aqui uma resistência. Aí você está vendo que tem aqui os dois polos para ir para a tomada, né? O neutro é a fase, né? O terra, esse daqui não tem, né? E daí você está vendo que o circuito está fechando. Só que essa haste de metal, ela foi projetada para receber energia elétrica, receber corrente elétrica e se aquecer. Aí ela na água aqui, ela vai fazer o quê? Um aquecimento que chama aquecimento por acumulação. Ou seja, como é uma vasilha, ela não é um chuveiro, não está derramando. Então, esse mergulhão ele funciona como um aquecedor de acumulação e você pode ferver uma água aí para um banho, né? Aí onde não tem um chuveiro e tal, ou para fazer um café. Então, o curto-circuito, o que que é? É você utilizar algo de metal que não foi projetado como um equipamento elétrico, por exemplo, igual o mergulhão, ou seja, um compasso, e provavelmente, se ele não foi projetado, quer dizer que o valor de resistência elétrica dele beira próximo do zero ohms. Ah, é, professor? Quanto mais próximo de zero, maior é a corrente. Né, eu ia falar quem diga, não, né? Os físicos aí, eles comprovam que quanto mais próximo de zero, a corrente, ela chega num valor tão alto que os matemáticos dizem que ela tende ao infinito, ou seja, é um valor bem alto quando eu fecho um curto-circuito. Por isso que, por exemplo, o pessoal coloca, sei lá, clipe de papel. Aí o clipe de papel ele vai literalmente derreter, porque ele tem uma resistência elétrica baixa e ele vai virar uma lâmpada incandescente na hora que você coloca ali, na hora que fecha o circuito. E aí você pode provocar, né, ou a queima, né, sei lá, o, dos equipamentos que estão em volta ali, porque vai dar uma corrente muito alta, né? Inclusive, tem acidentes que dá corrente de curto-circuito, e aí ele forma um arco elétrico, né? O que o pessoal chama de língua de fogo. Apesar de ser baixa tensão, se eu tiver uma resistência próxima de zero ohms, vai acontecer a formação de arco elétrico e de fogo, literalmente. Pode haver até a explosão lá do quadro, né? Se tiver muita parte da ferragem em contato elétrico, né? Aí por isso que essa advertência que está lá na 5410, ela fala: nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente, ou seja, maior amperagem, né? Por quê? Porque simplesmente se eu trocar por um disjuntor de maior corrente, pode ser que o problema não seja o equipamento, o problema, né? E não seja o disjuntor. Por que que o disjuntor está caindo? Porque o projeto, ou seja, ele aqui ó, foi projetado para suportar, nesse caso, 5.500 watts. Se o disjuntor está desarmando, quer dizer que essa corrente de proteção ela já foi extrapolada, ou seja, já chegou ou nessa potência ou numa potência maior. Então você não pode simplesmente, né? Aqui ele não fala assim. Depois que ele fala o simplesmente, ó. Esse simplesmente quer dizer assim, você não pode trocar aleatoriamente. Eu já vi vários eletricistas, principalmente predial, né? Ah, não, tá caindo demais, coloca um disjuntor maior. Que disjuntor que tá aí? Ele pergunta, né? Tá, o cara fala, não, tá um disjuntor, sei lá, de 20 amperes. Aí ele, não, coloca um de 60, 3 vezes mais, né? E realmente ele vai parar de cair. Aí você pensa, nossa, esse eletricista é um gênio, né? Ou esse cidadão que está se disfarçando de eletricista é um gênio. É óbvio, se você coloca um disjuntor com uma amperagem maior, né? Com uma capacidade de corrente maior, é óbvio que ele vai suportar mais. Mas será que o fio é outra parte? O fio ou o condutor, você tem que também projetar ele. Esse condutor, geralmente, a capacidade corrente dele, ela vai ser maior do que a do disjuntor. Geralmente é assim.
A capacidade de corrente, por exemplo, estou chutando aqui, viu? A capacidade de corrente desse equipamento chuveiro máxima é de 20 amperes. Aí o do disjuntor vai ser de 25, né? 5 a mais. E o do condutor aqui, aí você vai ter que olhar lá na tabela, né? E, por exemplo, vamos supor que esse condutor, sei lá, seja um de 4 milímetros, e aí ele suporta, sei lá, 32 amperes, né? Opa, 32, então é bom. Ele não pode suportar corrente igual ao disjuntor, porque senão não vai adiantar. Porque o objetivo da proteção, né, apesar de que muitos, né, concordam, né, eu também concordo, né, no final das contas, no frigir dos ovos, você quer proteger os equipamentos que estão na instalação elétrica, óbvio, né? Você quer proteger sua geladeira, sua TV de plasma, tudo, né? Mas o disjuntor de proteção, ele foi feito para proteger a fiação, né? A fiação, ela não pode derreter e entrar em curto com o sistema, porque senão pode provocar incêndio. Mas se ele protege a fiação, consequentemente, ele protege quem, né? Ele vai proteger o equipamento. Então, nos livros aí, né, nas bibliografias aí, Nisquier, por exemplo, ele fala, né, todos, não só ele, mas todos falam que o objetivo é proteger o circuito. Quando ele fala o circuito, é a fiação, né, o disjuntor protege a fiação. Então, a capacidade de corrente da fiação, ela vai ter que ser maior. Agora, para você entender a atividade, pegar lá, a folha da 1.2 aqui, ó, você vai ter que extrair esse circuito, né? Professor, como é que eu vou extrair esse circuito? Você pode fazer um rascunho aí, ó. Pegar uma folha de rascunho. Criei uma folha de rascunho. Tirar esse compasso aqui do meio. Então, vocês estão vendo que do quadro de distribuição, né, quadro de força e luz, está saindo alguns circuitos. Eu estou vendo aqui, nossa, e realmente esse desenho, ele não tá bom igual o outro lá. O das OS, ele tá até melhorzinho, viu? Mas vamos tentar desvendar aqui, ó. Eu tenho o circuito 7, eu tenho o circuito 8. O 7 eu tô vendo que é tomadas aqui, ó. O 8 eu tô vendo que é iluminação, tá? Deixa eu ver. Entre a recepção e a sala de reuniões, eu tenho dois circuitos. Então, eu tenho um quadro de distribuição aqui de força e luz, né? Esse quadro de força e luz, ele aparentemente, ele tem um geral que eu ainda não sei. Pode ser monofásico, pode ser bifásico ou trifásico, tá? Vou colocar um genérico aqui. Aí, geralmente, desse quadro vai derivar os circuitos, que, no caso, um é o circuito 7, e o outro aqui, ó, que está derivando, é o circuito. Eu já estou até assumindo que ele é monofásico, viu? O circuito 8. Vou colocar o número aqui para a gente não confundir com a corrente elétrica dele, né? O que a gente tem de informação dele? Até para vocês fazerem as listas de material, né? Lembrando que atualmente não se faz desse jeito, não, tá, pessoal? Aqui é para você fazendo na mão, você vai entender como é que é feito aqui. Então, ó, você tem condutores. Deixa eu até apagar aqui o 7 aqui, ó. Você tem no 7 que eu entendi que é iluminação. Ah, não, é tomada mesmo. Engraçado. O terra tá aqui atrás, né?
dá a entender que o circuito de força é o 8, né? Mas não, esse terra aí. Tá. Aí você vai ter o neutro, a fase do circuito 8, que é a iluminação. Você está vendo que tem um hashtag aqui, ó. Isso daqui, né? Minha vista não é tão boa assim, mas isso daqui, ó. E tá dizendo que os dois aqui, ó, tem essa mesma bitola. A bitola desse daqui, então, como o iluminação tem dois condutores, você pode colocar, tá? Um condutor terra aqui, não tem problema nenhum para iluminação, mas geralmente o pessoal utiliza o neutro e a fase, e são dois, né? Aí você coloca dois hashtag, né? Quer dizer que é dois condutores, tá? De 2,5. 2,5 milímetro quadrado. Inclusive, isso aqui já está corroborando uma máxima que eu falei na aula passada. O que foi, professor, que o senhor falou na aula passada? Lembra que eu falei que iluminação, ela inicia... Se eu não falei, tô falando, vou estar afirmando agora, tá? Lembra que eu disse que lá na 5410, iluminação, ela começa com cabos de 1,5 e tomadas começa com cabos de 2,5, ou seja, ela pode ser de 1,5, pode ser maior também, mas ele inicia por 1,5. Mas o que isso é lá na norma, ou seja, lá no caderno, né, lá na norma da 5410. Só que as construtoras, para economizar, né, para não ter que só utilizar um e-mail para iluminação, já que eles não podem utilizar, poder até que pode, né? Só que vai ficar uma instalação mal feita e tem muita gente que resolve, às vezes, aproveitar o cabo de força para colocar um circuito de uso específico, né? Lembra que essas tomadas aqui, ó, são de uso geral aqui. Então, você tem o de força, né, que tem neutro, fase e terra, que é o circuito 7, são as tomadas de uso geral, tá? Tomada de uso geral, mais ou menos, os equipamentos até 1.200 watts, o pessoal considera uso geral. Acima disso, já considera como uso específico. E talvez usar o de 2,5 não seja uma opção, dependendo da potência que, né, com a tensão, você vai conseguir dimensionar a corrente ou a amperagem dele. Então, são três condutores. E está dizendo aqui, a todo momento aqui nessa instalação, ó, de 2,5 também. E aqui, ó, de ponto de força, o que que a gente tem? Deixa eu ver se tem mais na parede aqui. Não, não tem mais na parede, não. De ponto de força, nós temos um, dois, três, quatro tomadas. E isso vai ser material para você colocar na sua lista aí, tá? Estou ensinando como você extrai o projeto aqui, ó. E esse cabo aqui, e aqui ele não fala, deixa eu ver se ele fala de escala. Se falasse, ele estaria no próprio lista de cabos e equipamentos, né? Aí, no caso, equipamentos, seria tomadas, né? Porque não. Ó, ferramentas que são utilizadas na instalação, ó. Você vai utilizar como orientação aqui, ó. Ó, diagramas elétricos, é bom vocês dar uma olhada aqui no capítulo 3, tá?
No capítulo 4, vocês entenderem mas eu vou, no decorrer do curso, falando, pegando projeto aqui, interpretando junto com vocês, tá? De condutores elétricos também, o capítulo 5 seria interessante. É, Encerramento, por enquanto, não. Dimensionamento de condutores elétricos, eu já comecei a mostrar como é que dimensiona. Depois, né, próxima aula aí a gente dimensiona, eu mostro a técnica toda. Na aula passada, ó, interruptores, tá? A gente vai passar aqui eu vou mostrar como cada um vai ser interligado, tá? Descarte de materiais é o que eu pedi para aula, né, para atividade da aula passada, tá? Ó, basicamente, esse de 13 vocês vão precisar aqui. Como aqui não mostra escala e não tenho as medidas aqui, ó, fica difícil eu estimar. Você pode estimar aqui, é, sei lá, tô chutando, viu? É chute. Aqui, por exemplo, ó, sei lá, você tem 2,5 metros aqui. E já dessa sala de reunião, isso aqui é arbitrário, viu? Não estou usando escala, não estou usando nada aqui. Aqui você pode, hum, pode pôr uns 5 metros aqui, ó. E tanto faz de conta que está alinhado aqui, ó. Faz isso aqui, deixa eu só fazer uma verificação aqui na tela aqui. Mas essa sala tá praticamente quadrada aqui. Eu fiz aqui uma estimativa aqui. Essa também. Vamos colocar valores. Essa aqui também 5 metros, tá? Para te dar um norte aí na hora que aí você considera o pé direito, né? Então aqui ele está alimentando, ele vem, ó, alimenta as tomadas, né? As tomadas, os sete, usa como caixa de passagem, tá vendo? Ó? Que ele veio do quadro de luz e força, o QDLF, né? Usou como passagem para alimentar as tomadas que estão aqui na parede, né? Veio pelo fogo. Depois utilizou também como caixa de passagem. Aqui você está vendo, ó, que tem o comando H. Aqui é comando H. Esse aqui é a nomenclatura antiga, tá? Esse aqui é interruptor, mas o padrão é o pessoal utilizar o S. O ideal seria, já que o circuito de iluminação é o 8, pelo que eu estou vendo aqui, ó, é ter o 8zinho desenhado aqui, ó, tá vendo que é 8. Aqui, ó, melhorando o desenho, ele tá assim, ó, o 8 e o dois retornos, porque esse daqui ele é three-way, ele é aquele de 3 vias, e aqui, ó, é o outro three-way. E o engraçado é que não parece que é B aqui, mas é H, viu? E pela lógica, né, como eu não tenho nenhuma arandela, nada para ligar aqui, só pode ser essa lâmpada aqui, essa luminária, né? Aqui tá parecendo B, mas é H, viu? Né? Acho que o eletroduto azul aqui, ele deu uma mascarada aqui, né? Então, esse aqui é um H. Então, esse condutor aqui, ele é four-way. Tô até salvando aqui, ó, que aí na próxima aula, antes da gente iniciar a análise da próxima atividade, a gente pode, né, destrinchar mais esse desenho.
Beleza. Então tem quatro tomadas, dois interruptor. Ó, se escrever sem uma linha aqui, né? Sem uma pauta e no vazio aqui vai, professor, você tá ruim do psicotécnico, né? Então, dois interruptores, né? Three-way, com uma tecla e um interruptor four-way de quatro vias, né? Com uma tecla também, já que é só essa luminária aqui, ó. Aqui, quatro tomadas de uso geral, né? Geralmente você coloca assim, três polos, mais o terra. Aí aqui, pela estimativa do cômodo aqui, vocês vão ter que, eu vou deixar vocês pensando. Aí, do mesmo jeito que a da aula anterior, eu não ainda estimei o prazo de entrega, tá, pessoal? É porque realmente essas atividades, elas dependem de conhecimento prévio. E esse curso, ele originalmente foi projetado não só para o EAD, né? Mas também tem uma parte prática. Aí, no caso de vocês, a gente está fazendo só que o EAD, a parte prática, né? Pelo que eu sei, pelas diretrizes aí da aprendizagem, é aí na empresa, né? Pelo que eu sei aí. Então, requer um pouco mais de aulas para a gente, até mesmo porque eu vi aquele tanto de aulas, né? A gente vai terminar essa ou C lá para o próximo ano, né? Então, eu entendi que a gente tem que bater mais na tecla e desvendando como é que, por exemplo, eu extraio esse diagrama aqui, né, o diagrama unifilar, tá? Desse circuito, vou até salvar aqui, ó, que a gente vai precisar para a próxima aula. Então, basicamente, nos campos aqui, aí, o que que esse eletricista tem que utilizar de EPI, né, e de EPC? Ele tem que usar calçado de segurança com CA, né, que é o certificado de aprovação para eletricista. Ele tem que utilizar capacete de segurança, né? E pode, dependendo se ele for acessar um circuito em que ele tem que subir uma escada aí, né? Ele tem que utilizar o capacete com a chamada jugular, né? Que é aquela cordinha aqui. Aí tem uns que tem a jugular de três pontas, né? Que ela fica melhor na cabeça. E quando você está no alto ali, você mexe, dependendo do jeito que você está, o capacete pode cair, né? E ele é uma proteção para você. Luvas de raspa aí, tem uma de vinil, é porque eu não lembro a nomenclatura dela de cabeça aqui, né? Tem umas luvas que ela tem uma parte, nessa parte aqui da pega, que é de borracha, e a outra aqui é de tecido, e ela adere bem. A gente utiliza bastante no laboratório de elétrica, né? Para fazer as montagens ali, né? O que mais? Se você for acessar circuito, subir escadas aí, por exemplo, né, a mais de 2 metros do nível zero do solo, já configura trabalho em altura. Então já é bom você pensar no sistema aí de ancoragem, né, no sistema em que você vai utilizar o cinto tipo paraquedista, né? Não é comum, né, para o predial, mas para o industrial é comum, tá? Aí você utiliza o cinto tipo paraquedista, com trava-queda. Dependendo, talvez você vai utilizar o talabarte de posição. Geralmente você utiliza o talabarte em Y para você, por exemplo, às vezes subir uma escada tipo marinheiro, e essa escada, ela dá acesso para o poço, né, da parte de casa de máquinas do elevador de um prédio, aí, por exemplo. Os materiais de limpeza, é bom ser a lista de cabos, né, quantos condutores, a bitola.
O único defeito aqui desse projeto que eu não estou vendo aqui, que é uma boa prática de projeto, é você mostrar a potência alocada. Eu vou ver em que aula, quando a gente já tiver já bem, vamos dizer assim, bem evoluído aqui nessa matéria que ela é geral, né? Ela é de instalações elétricas, apesar de estar predial aí, né? Ela é de instalações elétricas, ou seja, a gente vai abranger desde o predial até o industrial, né? E também, né, alguns conhecimentos, igual a gente viu hoje, alguns conhecimentos aí de rede de distribuição. Tá? O que está faltando nesse projeto aqui é por exemplo, vamos supor que eu tenha a carga alocada aqui, ó, de 100 volt ampere, que acontece quando a gente tem um cálculo, né? Eu chamei de algoritmo, né? Porque ele tem início, meio e fim, e ele tem uma quantidade de passos, ou seja, finitos, né? É como se fosse uma fórmula mesmo, tá? E aí, você, nesse cálculo, além de você nomear o circuito, que é uma boa prática de projeto, você também coloca a potência alocada para cada ponto de força. Eu já vi muitos projetos, pessoal, vamos supor que aqui tivesse, sei lá, um chuveiro aqui. Fazer de conta que aqui era um banheiro, né? Vamos supor que tem um chuveiro aqui. Geralmente ela é toda achurada, né? Que o povo chama aqui, né? No AutoCAD. Aí, geralmente, quando é tomada de uso específico, né, uma TUI, aí que eles colocam o número do circuito, sei lá, circuito 9 e coloca a potência, sei lá, 4.400 watts. Tá? Mas o ideal, uma boa prática de projeto, além da identificação do circuito, né, que aí o eletricista predial, o industrial, ele vai saber em que parte no disjuntor aqui no QDLF, né? No quadro de luz e força, né? Esse eu vou interligar com essa tomada aqui. Então eu tenho a numeração, eu tenho a potência, inclusive para instalações industriais, lá na tomada aqui, por exemplo, né? Aí você tem um espelho aqui, você tem o ponto de tomada aqui geral, né, ou específico. Aí, geralmente, não tem aquelas impressoras industriais, é comercial, na verdade, chama. Que aí você imprime uma fita, aí, por exemplo, você coloca aqui, ó, 220 volts. O ideal é você colocar a tensão aqui, tá? E você pode até pôr adicional aqui, né? Nessa fita, além da tensão, você coloca isso aqui, esse símbolo, ó. Uma fase, quer dizer que a letra grega, o φ, né? Uma fase, e aí você coloca. Se é uma fase, a tensão que vem logo depois dela é a tensão monofásica. Então, 220 volts. Aí, automaticamente, você sabe que ela é monofásica e é de 220. Você poderia colocar que ela é bifásica de 220, ou seja, você sabe que em vez de ter fase neutra, ela tem fase A e fase B, por exemplo, né? 127 vezes raiz de 3, aí dá 220 volts, né? A gente sabe que bifásico, 127 dá 220 volts. Então, uma boa prática de projeto, de instalação elétrica, é você, é, pelo menos, colocar o nível de tensão daquela tomada, da alimentação elétrica. Por exemplo, na unidade antiga, a antiga Antártica, né, que é o que virou uma marca aí do Grupo Ambev, né, PepsiCo, pessoal, a primeira, até hoje, eles têm lá. Os equipamentos eram todos 110, tá? Então eles fizeram, né, dá para você na instalação dividir em 110, apesar de que vem 220, né, monofásico, mas dá para você utilizar, né, um capacitor, para você criar uma defasagem e diminuir o nível de tensão de 220 para 127. Dá para você fazer isso.
E assim fizeram aqui, como aqui o normal era 220, né? Fizeram e lá na Ambev ainda hoje tem instalação de 110 e tem instalação de 220. E é importante saber disso, né? Que aí, principalmente na parte lá de administrativo, reuniões, né? O pessoal do comercial, né? Vai ligar os notebooks, ligar os equipamentos. Tem lá uma sala de treinamento, né? Que é a parte quando chega uma nova equipe, não necessariamente a equipe da Ambev, né? A um prestador de serviço ou um funcionário já faz o treinamento e a provinha, né, de segurança do trabalho para ele provar que ele está apto a permanecer naquele lugar e dar manutenção nele, tá? Isso em muitas empresas ocorre, né? Você faz essa integração, né, antes de você fazer qualquer serviço, né, dependendo da empresa. Mas na maioria é assim. Então tá, pessoal, vou. Então, mas eu ainda vou continuar falando na próxima aula dessa atividade aqui, ó, que a gente vai desvendar aqui e vamos arbitrar aqui alguns. Por exemplo, eu não tenho a potência, né? Então não tem como vocês dimensionar o disjuntor, por exemplo, o aqui, né? Dá para pela bitola, olhando no prontuário técnico, dá para você saber a capacidade de corrente, né, do condutor. Mas do circuito, só sabendo as potências alocadas, né? Tanto para a iluminação dá, ó. Iluminação, olhando aqui, né? Esse desenho é tão pequeno. A iluminação é 100 volt-ampere, tá? E só tem uma mesmo, né? Na sala de reuniões. Mas a tomada, não. Iluminação dá, é 100 volt-ampere, o dimensionamento. Aí tomada, eu vou colocar um valor aqui arbitrário e a gente vai, ainda mais que agora eu estimei aqui a área, né? Dá para a gente fazer isso, beleza? Próxima aula a gente faz isso. Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.